Você que é cristão, servo de Deus, que espera o arrebatamento da igreja, que sabe que nós estamos vivendo a sexta dispensação, a dispensação mais importante de toda a história, a dispensação do toque da trombeta, a dispensação do arpazo, a dispensação aonde em 50 milésimos de segundo, qualquer dia desse aí, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Você precisa entender uma coisa: o mundo vai querer te algemar. Você está caminhando aqui algemado nesse mundo. Você está sendo levado não para um passeio. Você não está em um divã sentado esperando o arrebatamento, não. Existe algo chamado cruz de Cristo. Não é coroa, irmão, coroa é só depois. É cruz de Cristo. Você precisa entender que ser cristão é pagar o preço. Ser testemunha é ser Marte, é morrer, se for possível, por amor a Cristo. Você precisa entender isso. Se o evangelho que estão ensinando para você é um evangelho de oba-oba, que te isenta de sofrimento, pode rasgar capítulo 16 e versículo 33 de João: no mundo tereis aflições. Isaías 49, versículo 15: ainda que uma mulher esqueça do filho que mama, todavia não me esquecerei de ti. Mateus capítulo 28 está lá escrito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 18, versículo de número 20: onde tem duas ou mais pessoas reunidas, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? O rei estava assustado, o rei não sabia o que fazer, ele queria alguém capaz, mas os sábios da Babilônia não eram capazes, os entendidos da Babilônia não eram capazes, e agora Daniel precisava se levantar. É o que está acontecendo no mundo hoje, pastor Geel. Nabucodonosor está apavorado, e a igreja não está se colocando na posição para interpretar o sonho do rei. Os pastores estão fazendo por exegese, não é por exegese, estão sem direção. Está parecendo que diz a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4: o Deus deste século vem cegando esta humanidade. Essa humanidade está cega, mas Deus quer levantar Daniel aqui nessa noite. Deus quer levantar Daniel aqui nessa noite. Deus quer levantar Daniel aqui nessa noite. Levanta a mão, Daniel. Levanta a mão, Daniel. É a tua igreja. Quando reconhecer que é a igreja, quando reconhecer que é de Deus e se posicionar, se levantar como Daniel, sabendo quem é, tendo identidade, é a tua igreja. Aí vai sair para fora, repreendendo o demônio, quebrando corrente, ministrando libertação. Ei, chamarabacica, ramarabaciriai. Daniel capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo de número 5. Oh, aleluia. Tenha paciência, tá, amado? Tenha paciência comigo, porque sei que Deus ele vai falar com cada um de nós nessa noite. Já encontraram, querido? Já encontraram? Dá para ficar de pé aí? Dá? Mais uma vez? Isso, fica de pé. Estamos em oração, irmão, madrugada toda pregando numa vigília, aí ficamos até de manhã. Estamos em oração. Desde quando me convidaram para pregar aqui, todos os dias eu tenho apresentado esse culto, porque nós estamos aqui diante da princesa de Cristo, da noiva de Cristo. Estamos diante aqui da maior revelação de Deus na terra, a noiva do Cordeiro. Diz-nos assim o versículo 3: e disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos príncipes, jovens em quem não houvesse defeito algum, de boa aparência e instruído em toda a sabedoria, e doutos em ciências e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidade para assistirem no palácio do rei, e que lhes ensinassem as letras e a língua dos caldeus. Versículo 5: e o rei lhes determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, para que no fim destes
pudessem estar diante do rei. Feche seus olhos, pode deixar sua Bíblia no banco aí, vamos fazer uma oração. Maravilhoso Deus, poderoso e eterno Pai, estamos diante da Tua presença nesta noite, Senhor, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome. Convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos a cada momento, porque tudo aqui é para Ti, Senhor. Tudo é para a honra e glória do Teu nome. Toma a primazia deste lugar e que cada vida que aqui chegou seja ricamente abençoado. Pode sentar, meu querido, senta um pouquinho. Aleluia. Queridos, eu já venho estudando a história de Daniel já faz algum tempo. E eu me impressionei muito porque é um livro que alguns cientistas, algumas personagens muito conhecidos na história, por exemplo, Isaac Newton. Isaac Newton, ele se deliciou tanto, ficou tão admirado com o livro de Daniel, que se você procurar, você vai encontrar um comentário que Isaac Newton escreveu sobre o livro de Daniel. Por quê? Porque o livro de Daniel, ele é um livro que ele vai entrelaçando entre história e profecia. Se você ler todos os 12 capítulos de Daniel e trabalhar a divisão desses livros, teologicamente falando, você vai encontrar do capítulo 1 ao capítulo de número 6, você vai encontrar Daniel contando toda a história da Babilônia. Ou seja, é uma fase histórica do livro. E nessa fase histórica do livro, você vai encontrar uma profecia. Já na segunda fase do livro, que vai do capítulo 7 ao capítulo 12, que é a fase profética do livro, você vai encontrar profecias. No capítulo 7, versículo 13, Daniel vê um sinal, ou seja, vê como um filho do homem vindo nas nuvens do céu. Ele vê a revelação de Cristo. Ele vê revelações que aconteceriam futuramente, do capítulo 7 ao capítulo 12. Mas lá, no capítulo 7 ao capítulo 12, nós encontramos uma história. Então, o livro de Daniel, ele se entrelaça entre história e profecias. Mas só que, hoje, para você pregar sobre o livro de Daniel, você tem tudo em mão. Você tem a história, você tem as escavações, você tem provas arqueológicas, mas até 1878, ninguém acreditava que Babilônia existia. Ninguém acreditava. Eles apontavam e diziam que a Bíblia estava errada, porque a Bíblia falava de uma cidade tão grande, mas que ninguém havia encontrado. Entraram no rio Eufrates de ponta a ponta, pastor, e não acharam Babilônia. Muitos escavadores, muitos arqueólogos trabalhando atrás de Babilônia e não acharam Babilônia. Mas em 1878, um grande arqueólogo chamado Robert Curdway, esse camarada, ele deu ouvido a uma minoria simples do deserto chamado beduíno. Ninguém queria ouvir beduíno. Olhe para o seu irmão e diga: não despreze as coisas pequenas. Diga para ele. Ninguém queria ouvir os beduínos. Ninguém queria dar ouvido. Um arqueólogo dá ouvido para beduíno. Beduíno não sabe nem quem é o presidente do Sudão. Beduíno não conhece quase nada do que está acontecendo fora do seu país. Mas os beduínos, eles nos dão uma lição de moral no conhecimento em relação à sua cultura. Por exemplo, se você pegar um beduíno, um garoto de 13 anos ou de 5 a 7 anos, perdido no deserto, é assim que eles fazem. Eles pegam aquela criança, levam para uma tenda, chamam os anciãos e começam a perguntar para aquelas crianças. Sabe o que ele vai perguntar? Aquilo que nós não suportamos na Bíblia. Pastor, não suportamos na Bíblia? Quase ninguém lê. Genealogia. Você gosta? Você já viu alguém pregando sobre genealogia quase aqui? Não, quase ninguém prega. Em sala de aula a gente dá estudo sobre essas questões, mas no púlpito é difícil ou impossível. Alguém nunca eu ouvi uma pregação nesses termos. Mas se você chegar com um garoto beduíno e começar a perguntar para ele, como os anciãos fazem, para saber de onde ele é, quem você é? Aí ele diz: olha, eu sou filho de fulano, que é filho de ciclano, que é filho de Bertrano, e vai falando até a 20ª, 30ª, 40 gerações. Até que um dos velhos anciãos, ele: eu conheço, ajudou meu avô lá no deserto quando estava com sede. É assim que eles se entendem. Eles conhecem de causa, eles sabem quem eles são.
Então, esse Robert Kudray, ele foi fazer um trabalho lá no Iraque, atrás da Babilônia. Entraram no rio Eufrates e não acharam a Babilônia. Por quê? Porque não entenderam que o rio Eufrates, no decorrer desses anos, mudou de curso. Já não estava mais na frente, já estava quase atrás. E os beduínos diziam assim, olha como é que eles diziam, para as pessoas que passavam por lá. Ibabi, lá na montanha de Hilá. Ibabi, na montanha de Hilá. E ninguém dava ouvido para o beduíno. Mas esse arqueólogo deu ouvido e foi lá na montanha de Hilá. E chegando na montanha de Hilá, escavou e encontrou a Babilônia. E hoje nós pregamos com propriedade sobre a Babilônia. Pregamos com propriedade sobre Nabucodonosor, porque tem achados que se referem a Nabucodonosor como o 43º rei da Babilônia. Nós temos achados arqueológicos, não só sobre ele, mas de todos os personagens quase da Bíblia, da existência dessas pessoas. Então hoje eu venho aqui, prego sobre a Babilônia, prego sobre Daniel com tranquilidade, porque nós temos provas arqueológicas da existência desse lugar. Amém? Amém? Então nós temos prova que o que nós vamos falar aqui acerca de Daniel hoje é verdadeiro. É verdadeiro, porque é a palavra de Deus. Tem um versículo em Mateus capítulo 24, versículo 35, que diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras de Deus, elas não passarão. Porque quando Deus ele fala, ele assina embaixo. E quando Deus assina embaixo, meu amigo, te segura, a palavra dele não vai voltar vazia nunca. Amém? Deixa eu falar para você uma coisa aqui. Daniel foi para a Babilônia no ano 605, diga amém. Amém. Nabucodonosor fez 3 viagens para Jerusalém. 3 viagens. Na primeira ele tentou destruir Jerusalém, mas houve um imprevisto. Olha para mim aqui. A Síria, o país que Nabucodonosor, a Babilônia, imitava na sua crueldade, Nabucodonosor conseguiu destruir. Mas só que havia uma nação que abraçou a causa da Síria e tentou proteger a Síria. Que nação era essa? O Egito. Então Nabucodonosor foi para destruir o Egito. Só que no caminho para destruir o Egito tinha Jerusalém. Jerusalém ficava, parece um presunto, entre Babilônia e o Egito. O rei do Egito pressionava Jerusalém. O rei da Babilônia pressionava Jerusalém. O rei do Egito dizia: se tu fizeres aliança com o rei da Babilônia, eu vou entrar aí e vou destruir tudo. O rei da Babilônia dizia: se tu fizeres aliança com o Egito, eu vou entrar aí e vou destruir tudo. E eles ficavam entre essa linha de frente. Até que o rei Jeoaquim, ele fez aliança com o rei do Egito. E Nabucodonosor foi lá em 605 para abafar, para quebrar essa aliança. Quando Nabucodonosor foi com força, veio uma notícia lá de Babilônia, que o seu pai Nabopolassar havia morrido. Então ele volta para a Babilônia. Nessa ida para a Babilônia, ele leva Daniel. Nessa primeira ida, Daniel vai com ele. Depois ele retorna novamente, porque agora já não era Jeoaquim, era Joaquim, o filho do rei rebelde. Agora já é Joaquim, no ano de 597, a segunda viagem que Nabucodonosor faz para a Babilônia. Quando ele chega na Babilônia, e ele diz: olha, vamos quebrar o pacto com o Egito, porque senão eu vou entrar e vou destruir tudo, vou acabar com tudo. E o rei Jeoaquim estava rebelde. O que Nabucodonosor fez? Voltou para a Babilônia. Dessa feita, levou Ezequiel. Dessa segunda viagem, Ezequiel vai para a Babilônia. Terceira viagem, em 586. Diga 586. Pastor, essas viagens têm prova? Tem prova, irmão. Existe prova. Não estou aqui falando algo porque eu ouvi um pregador. Eu estou falando algo porque eu estudei sobre a questão. Eu estudei com historiadores e arqueólogos mesmo, que trabalham na área, amém? Que viajam para lá, que tem material em mão.
Tá? Então, nessa terceira viagem, ele vai, destrói com o templo, acaba com tudo. Aí se cumpre então tudo, culminando tudo, a questão do exílio babilônico. Os 70 anos que já estava proferido na Bíblia que o povo ia passar na Babilônia. Se você for lá para Ezequiel capítulo de número 25, você vai encontrar sobre essa questão. 70 anos o povo vai para a Babilônia. Só que quando Daniel chega na Babilônia, Daniel chega na Babilônia sabendo quem ele era. Daniel chega na Babilônia, já tinha passado pelo Bar Mitzvah, com 13 anos de idade, ele já tinha responsabilidade de adulto. A mulher com 12 anos de idade, já tinha responsabilidade como adulta, nas leis de Deus. Era com 13 anos para o homem, era com 12 anos para a mulher, era o Bar Mitzvah. Eles já tinham essa responsabilidade. Com 5 anos de idade, eles já sabiam o que dizia lá em Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 18, versículo 19 e versículo 20, que fala que a palavra de Deus deveria estar escrita nas mãos, deveria estar escrita na testa, deveria ser ensinada ao deitar, ao levantar, no caminho, deveria ser ensinada, e eles já tinham isso na sua vida. Um garoto judeu de 13 anos já tinha 613 leis gravadas. Se você chegasse com ele e perguntasse quem era o tataravô, eu pergunto aqui, não é para envergonhar ninguém. Eu começo por mim, irmão. Começo por mim. Eu começo por mim. Por exemplo, você sabe quem é o teu bisavô, o nome todinho do teu bisavô? Sabe falar aí? Quem sabe falar o nome do bisavô aqui todinho? Quem não sabe o nome do avô todinho? Mas se você chegar com um judeu e dizer que é o teu tatatá, ele vai dizer todo o nome do camarada, irmão. Olha o conhecimento de causa que eles tinham. Quando Daniel chega na Babilônia, eu li aqui um texto no capítulo 1, versículo 3, versículo 4 e versículo 5. Eu li o versículo 3, o versículo 4, que vai falar quem era Daniel. Era um nobre. Ele era um nobre, era de boa aparência, era bonito como eu, era bonito como você, era perfeito como esses jovens aqui da igreja do Atalaia, pastor. Como essas jovens aqui da igreja do Atalaia. Daniel era um nobre. Só que lá no versículo 5, Daniel, ele tinha conhecimento de causa. Você que é cristão, servo de Deus, que espera o arrebatamento da igreja, que sabe que nós estamos vivendo a sexta dispensação, a dispensação mais importante de toda a história, a dispensação do toque da trombeta, a dispensação do harpazo, a dispensação aonde em 50 milésimos de segundo, qualquer dia desse aí, vai acontecer o arrebatamento da igreja. Você precisa saber a época em que você vive. Muitas pessoas entre nós, irmãos, que estão aqui na igreja talvez, não sabe nem que época, não se interessam. Você precisa se interessar pela tua questão de fé. Você precisa se interessar pelas causas de Deus. Você precisa se interessar pela causa secular. Vai, estuda, Deus é contigo. Mas você precisa se interessar pela palavra do Senhor. Você precisa saber quem você é. E Daniel sabia quem ele era. Se você ler o versículo 5, quando Nabucodonosor deu a ordem, porque Daniel pagou o preço, irmão, pagou o preço, da Babilônia até Jerusalém, ou Jerusalém até Babilônia, sabe quantos quilômetros? 900 quilômetros em linha reta. Diga 900 quilômetros. Em linha reta. Só que ninguém andava em linha reta, irmão. Ninguém andava em... Você veio reto para cá, para a igreja hoje? Rodou, subiu, e assim era na época. Subia, descia, rodava 1.500 quilômetros. Daniel andou 1.500 quilômetros. Não ia para uma férias, ou para as férias. Ele ia algemado, como cativo para a Babilônia. Ele era nobre. Você precisa entender uma coisa: o mundo vai querer te algemar. Você está caminhando aqui algemado nesse mundo. Você está sendo levado não para um passeio. Você não está em um divã sentado esperando o arrebatamento. Não.
Existe algo chamado cruz de Cristo. Não é coroa, irmão. Coroa é só depois. É cruz de Cristo. Você precisa entender que ser cristão é pagar o preço. Ser testemunha é ser Marte. É morrer, se for possível, por amor a Cristo. Você precisa entender isso. Se o evangelho que estão ensinando para você é um evangelho de oba-oba, que te isenta de sofrimento, pode rasgar capítulo 16 e versículo 33 de João: no mundo tereis aflições. Daniel chegou lá, pastor. E outra, se você fazer um estudo sobre a vida de Daniel, Daniel não tinha nada a ver com o pecado de Israel, porque Daniel estava fiel. Ah, mas eu não tenho nada a ver com o pecado da igreja. A igreja está se corrompendo hoje. Pois é, mas vamos ficar indiferentes? Não, vamos lutar pela causa de Cristo, irmão. Nós não vamos ceder, irmão. Olhe para o seu irmão. Olhe, pegue nele assim, pegue nele assim, pegue nele assim. Você não tem culpa da igreja estar assim. Você não tem culpa do nome pastor ser tão desaprovado que estão colocando o nome de bispo, o nome de apóstolo, o nome de serafim, de querubim, sei lá mais o que. Você não tem culpa. Mas eu sou Daniel. Eu vou sofrer pela causa da igreja. Eu não vou acusar B, não vou acusar C. Eu vou sofrer, vou ficar firme e vou caminhar até o fim. Daniel não tinha nada a ver, mas Daniel sofreu com Israel pecador. Imagina só Daniel indo para a Babilônia algemado. E o pior. Se você ler o capítulo 39 do livro de Isaías, o profeta evangélico, sabe o que Isaías diz no versículo 7 do capítulo 39? Que talvez Daniel, ele sofreu mutilação. Mutilação, pastor? Sim. A Babilônia imitava a Síria. Sabe o que a Síria fazia com o rei quando capturava um rei? Pegava o rei, trazia até a presença do rei que o capturou, e o rei fazia duas perguntas. A primeira pergunta ele fazia: tu queres viver? E o rei capturado dizia: quero viver. Tu quer que a tua família viva? E a família lá: quero que a minha família viva. Se tu queres viver e deseja que a tua família viva, vou vazar os teus olhos. Se ele dissesse: não vaza os meus olhos, sabe o que os assírios faziam? Eles cortavam de pedaço por pedaço as pessoas na frente, ao vivo e a cores, na frente do rei. E o rei dizia: não, pode vazar meus olhos. E o rei vazava os olhos. Você já viu esse provérbio que tem, esse ditado que tem fora? Custou o olho da cara? É assírio isso, pastor. É de muito tempo. Ah, isso me custou o olho da cara. É muito antigo, é assírio. Esse lema é assírio. Ah, quando alguma coisa é muito caro, já viu? Ah, me custou o olho da cara. Porque era com o olho da cara que o rei pagava pela vida dos seus súditos. Os babilônios imitavam os assírios. Daniel era formoso. Daniel era belo. Aqui no capítulo 1 você vai encontrar que quem cuidava de Israel era quem? Aspenaz. Era chefe de quem? Hein? Dos eunucos. Pastor Daniel não teve esposa? Bem provável que não, irmão. Por quê? Porque lá no capítulo 39, versículo 7 do livro de Isaías, diz que alguns nobres seriam eunucos no palácio do rei. Pastor, mas essa prova é muito devagar. Se você for lá para o capítulo 6, quando Daniel foi lançado na cova dos leões, você não vê a família de Daniel. Mas os que acusaram Daniel foram lançados com a família. A mesma coisa no capítulo 3 do livro de Daniel. Os amigos de Daniel, os companheiros de Daniel, eles são lançados sozinhos. Mas os acusadores lançados com a família. Então Daniel sofreu mutilação. Olhe para o teu irmão e diga: você está disposto a sofrer mutilação por amor de Cristo? Essa semana agora eu vi um vídeo que chocou a minha alma.
Um moço mais ou menos de 60 anos ou 70, uma senhora de quase 80 anos, lá na África, tocaram fogo nos irmãos, e chutavam e batiam, não respeitavam a idade daquela senhora, e jogavam árvore seca e começavam a tocar. Olhe para o teu irmão e diga: se você está disposto, entra e vamos caminhar junto. Mas uma coisa é certa: não vai caminhar sozinho não. Não. Se passares pelas águas, passarei contigo. Pelo fogo passarei contigo. Capítulo 27, versículo 10 de Salmos, está lá escrito, o número 27, e o versículo 10 está lá: ainda que teu pai e tua mãe te abandone, todavia não vou te abandonar. Isaías 49, versículo 15: ainda que uma mulher esqueça do filho que mama, todavia não me esquecerei de ti. Mateus capítulo 28 está lá escrito: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 18, versículo de número 20: onde tem duas ou mais pessoas reunidas, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Quem crê nisso? Daniel foi mutilado, mas só que Daniel sabia quem ele era. Eu estava lendo uma história de uma jovem judia de 22 anos de idade. Ela estava preocupada porque não estava sabendo educar os filhos. E ela pensou: não, vou procurar um rabino. E ela foi atrás do rabino: seu rabino, preciso da sua ajuda. Eu não estou conseguindo educar os meus filhos. O que eu faço? O rabino olhou para ela e disse: simples. Como? Você precisa ou precisava já ter começado há 22 anos atrás. Como que você vai querer educar alguém se nem você é educado naquilo que você crê? Com 5 anos de idade, uma criança judia, ou mesmo antes, quando começava a falar as primeiras palavras, o pai já começava a ensinar pela manhã, a Torá, à tarde, a Torá, à noite antes de dormir, lá estava ensinando a Torá. Você tem ensinado o teu filho, você tem ensinado a tua cria, você tem ensinado a tua casa. Você precisa ter paciência. Irmãos, eu vou contar uma experiência própria para vocês. Estou nem precisando usar isso aqui. Pela primeira vez que eu ia pregar com esboço hoje, pastor. Meu Jesus amado. Estou nem conseguindo isso. Vou contar uma experiência para vocês. Lá em 5. Eu, a esposa e mais 3 filhos. Toda madrugada nós estamos em oração. O meu filho com 5 anos de idade já está sendo ensinado já há muito tempo, desde quando começou a se entender. A minha filha que está ali atrás, se você chegar para ela e falar para ela qual é toda a estrutura do Pentateuco, ela te fala. Se você chegar com ela lá e dizer para ela: minha filha, me fala o que é sinótico da Bíblia, me fala o que é uma sinopse da Bíblia, me fala o que significa Mateus, o que significa Marcos, o que significa Lucas, o que significa João, ela vai te falar. Sabe por quê, meu irmão? Porque eu me dedico a ensinar os meus filhos, porque eu estou preparando os meus filhos para irem morar no céu. Não tenho plano de saúde, meu irmão, não tenho. A minha riqueza é Cristo. Parece aqueles atores de televisão. Uma camisa veio aqui do Atalaia, o sapato veio lá do Jurunas, o relógio veio lá de Paragominas, e quem me deu a camisa está por aqui, viu? O paletó veio lá do 40 horas, e o almoço de hoje veio lá de Ananindeua pela madrugada. Mas o Senhor cuida de mim. Muita dor aqui na costa, irmão, um dia desse. Vou pregar, não vou, vou pregar, não vou. O meu filho de 12 anos de idade chegou: vem cá, papai, vem cá, eu quero orar pelo Senhor. Ei. E ele colocou a mão na minha costa e falou assim: Deus, eu não falo como filho do meu pai,
Eu falo como teu servo. Cura o meu pai dessa dor agora. E a dor foi embora, irmão. A dor foi embora, irmão. A dor foi embora, irmão. O que você tem feito pela sua casa? Será se o teu filho, quando chegar na Babilônia, ele vai ser fiel? Será que o teu filho, quando olhar os tempos, ele vai saber discernir os tempos das coisas que estão acontecendo? Porque Daniel, quando ele chega na Babilônia, que o rei lhes determina a ração diária. Quando o rei lhes determina a ração diária, Daniel falou, opa, para aí. Me determinando? Não, ele está se colocando no lugar de Deus, porque só quem pode, porque no hebraico é assim, irmão. Lá no hebraico essa palavra quer dizer assim, ó, lhes determinou a ração diária. É vaiemã, diga vaiemã. Só Deus pode fazer isso. E Nabucodonosor estava se colocando no lugar de Deus, lhe determinando a ração diária, e troca o nome de Daniel. Daniel falou, não, está errado aí. Versículo 8 do capítulo 1. Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Sabe o que é isso para um judeu? Sabe o que é isso? Um judeu, ele sabe quem ele é. Sabe aonde Daniel estudou? Daniel estudou numa universidade com feiticeiros, com magos, com encantadores, com astrólogos. Os chefes de todos eram os caldeus. Por que Daniel não se corrompeu? Porque quando Daniel chega lá, ele sabe quem ele era. O jovem chega no colégio, se corrompe. Chega na faculdade, se corrompe. Chega no escritório, se corrompe. Chega na rua de casa, ei, no nome de Jesus Cristo, recebe essa palavra. Recebe essa palavra. Tenha identidade cristã, saiba quem você é. Você não pode se corromper. Você é um Daniel para essa geração. Nabucodonosor está aí, e você precisa saber quem você é. Você precisa ter identidade. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Oh, aleluia. Daniel estudou com todo esse povo aí. Estudou astrologia, astronomia. Estudou mapas, segundo o que eles entendiam das estrelas. Pastor, o que eram esses magos, esses feiticeiros? Se você ler lá no capítulo de número 2, os magos e os feiticeiros, trabalhando a questão de achados, as informações de dentro de Babilônia, os magos e feiticeiros, eles trabalhavam para proteger a nação dos demônios. Eles eram treinados para proteger a nação babilônica dos demônios. E os encantadores, pastor? Os encantadores, eles trabalhavam para deixar os cerca de 2.000 deuses da Babilônia, 2.000 deuses satisfeitos. Eles trabalhavam para deixar os deuses satisfeitos. E os astrólogos, pastor? Eles interpretavam presságios, futuro. Contavam um sonho, eles conseguiam discernir o sonho. Eles conseguiram interpretar o sonho. Mas só que no capítulo 2, meu irmão, o capítulo 2 deixou esse povo doido. Porque o capítulo 2 de Daniel, quando Daniel propõe não se contaminar, Deus arma ele. É assim que Deus faz com a igreja. Se você ler a Bíblia em Atos, capítulo 1, versículo 6, versículo 7 e 8, os discípulos perguntam: Senhor, quando que tu vais quebrar o jugo desse povo que nos maltrata, nos aprisiona? Esse povo romano, o Senhor falou, vocês não precisam saber os tempos, as épocas, mas vocês precisam receber poder. Meu querido, nós precisamos receber poder. Você tem falado em línguas estranhas, irmão? Você tem tido visão de Deus na tua vida? O teu coração tem ardido para sentir algo de Deus? Tu tens te preocupado com algo? Como é que está a tua vida, o teu termômetro espiritual? Como que você está? Meu amado, se você não tem sentido nada disso, hoje é noite de você levantar o seu altar. É noite de você se policiar. É noite de você tirar toda a cinza, para que o fogo venha no teu altar e você queime, 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 queime. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
O capítulo 2 de Daniel. Daniel sabia quem ele era. Precisamos saber quem somos? Precisamos. Tem muita gente que não sabe nem que dispensação é essa, pastor. Tem muita gente que não sabe nem se o arrebatamento vai acontecer. Se eu pedir para alguém da igreja abrir a Bíblia em Nef 1 ou Nef 2, capítulo 2, versículo 3, vamos procurar. Não sabendo que é um livro mórmon. Se eu pedir para abrir a Bíblia aí, talvez em Sonfonias, vamos ter dificuldade de achar que nem existe esse livro na Bíblia. Precisamos usar a arma. Lá no livro de Efésios, capítulo 6, você vai encontrar várias armas. Você vai encontrar capacete, vai encontrar sandálias, vai encontrar couraças. Existe uma única arma de ataque, mas ninguém quer usar ela, que é a espada. Você precisa se armar. Daniel chegou na Babilônia armado, até os dentes. Sabia quem ele era. Sofreu com Israel pecador, mas orava 3 vezes ao dia. No capítulo 2 aqui do livro de Daniel, o sonho tem um rei. Eles interpretavam qualquer sonho, mas esse sonho do capítulo 2, ninguém podia interpretar. Por quê? Porque o rei sonhava e esquecia o que sonhava. Eles só podiam interpretar aquilo que falavam. Eu sonhei assim, assim. Aí eles iam abrir um bode. Eles abriam o bode, tiravam o fígado daquele bode e jogavam no chão. Existia dicionário cuneiforme na Babilônia que ajudava a interpretar da maneira que aquele fígado caía. Eles iam estudar o músculo e aí eles iam interpretar o futuro. Mas só que o rei sonhava e esquecia do que sonhava. Ele dizia assim, o meu espírito está perturbado. Em hebraico, essa palavra é titipaim. Vem da mesma raiz de batimento dos pés. O rei estava nervoso. O rei estava assustado. O rei não sabia o que fazer. Ele queria alguém capaz. Mas os sábios da Babilônia não eram capazes. Os entendidos da Babilônia não eram capazes. E agora, Daniel precisava se levantar. É o que está acontecendo no mundo hoje, pastor Geel. Nabucodonosor está apavorado. E a igreja não está se colocando na posição para interpretar o sonho do rei. Não é a psicologia, não é a política, é a igreja do Senhor. Está lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra é viva e eficaz, ela vai até a divisão do homem, querido. Ninguém conseguiu interpretar. Mas se você ler o capítulo, o Arioque acha um. Eu achei um entre os cativos da Babilônia. E eu lembrei, sabe de quê? De Ezequiel capítulo 22, versículo 30 ou vice-versa, que diz que Deus procura um. Se aquele camarada pagão achou um, Deus está procurando alguém aqui nessa noite. Deus está procurando alguém aqui nessa noite. Deus está procurando alguém aqui nessa noite. Ei, cristiano, Deus está procurando alguém aqui nessa noite. Ei, mocidade, Deus está procurando alguém aqui nessa noite. Círculo de oração, não importa a tua idade, não importa se tem 70, 80 anos. Deus, ele pega a tua vida em 2 segundos, 2 minutos e sacode esse planeta de cabeça para baixo. Deus está procurando uma pessoa. Acharam o Daniel, já iam matar todo. Ei, Titipaém, o rei está assustado. Ei, deixa eu perguntar algo aqui para você. Não está parecido com o rei da Babilônia o tempo hoje, não está? Todo mundo está assustado. Não está parecendo? Parece que o rei teve um sonho e todo mundo está assustado, minha irmã. A igreja está assustada. Porque os teólogos liberais estão despregando tudo que nós pregamos aqui nas Assembleias de Deus. Lá os hiperpreteristas dos Estados Unidos, do Seminário Jesus, nem acreditam que Jesus ressuscitou. Não acreditam que Jesus vai voltar. Não acreditam no que os evangelhos falam acerca de Jesus. O mundo está apavorado.
Os pastores estão fazendo por exegese, não é por exegese, estão sem direção. Está parecendo que diz a Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4 e versículo 4, o Deus deste século vem cegando esta humanidade. Essa humanidade está cega, mas Deus quer levantar Daniel aqui nessa noite. Deus quer levantar Daniel aqui nessa noite. Deus quer levantar Daniel aqui nessa noite. Levanta a mão, Daniel. Levanta a mão, Daniel. Oh, Ramacharabarabarabaraia. Era Joromarabassiriai. Só Daniel. Porque quando Daniel chega na Babilônia, ele sabe quem ele é. Eu acho linda a história de Daniel. Sabe por quê? Porque ele vai do início do cativeiro até o final. Eu nunca encontrei ninguém assim, pastor, que vai do início ao fim. Em todos os governos que passaram pela Babilônia, lá estava Daniel. Se o neto de Nabucodonosor teve lá aquela visão, vai chamar Daniel. Ai. Meu irmão, Deus não faz acepção de pessoas. Lá em João capítulo 15, versículo 16 está escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, eu escolhi. Não há acepção. Todos aqui Deus quer usar. Deus quer usar você. Deus quer usar você lá atrás. Estamos vivendo o limiar da volta de Cristo. Eu vou rapidamente mudar o curso aqui. Existe um termo que até hoje os judeus usam. Até hoje. Dizem os historiadores que isso começou lá na diáspora, começou lá na Babilônia. Que termo é esse, pastor Walter Clay? É um termo hebraico. Leshana Rabá Ben Yerushalayim. Que quer dizer isso, pastor Walter Clay? Eles diziam assim, ó, lá na Babilônia, foram 70 anos de cativeiro. Eles diziam todo dia: ano que vem Jerusalém. Ano que vem Jerusalém. Leshana Rabá Ben Yerushalayim. Ano que vem Jerusalém. Aí alguém dizia: ei, mas vocês não foram libertados ainda. Eles não perdiam a esperança. Eles continuavam: ano que vem Jerusalém. Na madrugada de hoje eu estava pregando uma vigília e eu preguei sobre o capítulo 16 e versículo 22 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Maranata. E eu fui ler esse termo no grego. O grego, ele vai te dar algumas informações sobre Maranata. Ele poderia ser lido assim, porque veja bem, Paulo está escrevendo no grego, tá? Perdão, está escrevendo no grego. De repente ele muda, usa o Maranata, que é uma palavra em aramaico. Ele muda rápido, parece assim que houve algo que Paulo acordou. Ei, amaldiçoado seja aquele que não crê. Ora vem, Senhor Jesus. Ele está escrevendo numa boa, tranquilo. De repente ele para e diz Maranata. Ele usa esse termo em aramaico. Como podia ser lido? Olha aqui. Maran, diga Maran. Ou Maraná. Quer dizer Senhor Jesus. Ou Atá, diga Atá. Vem. Eles diziam assim, ó. Era um termo técnico entre a igreja do primeiro século. Eles diziam: o Senhor vem. O Senhor vem. Eu acredito que lá, Pedro, quando falou acerca dos escarnecedores, que estavam escarnecendo, dizendo que Jesus não vinha, eu tenho certeza que eles diziam: o Senhor vem. E existia um outro termo que mudava todinho o curso dessa palavra. Era o Maranata. Maranata. Quando era usado essa expressão, já era um desejo que eles transmitiam. Eles diziam assim, ó: que Jesus venha. Ah, que o Senhor venha. Ah, que Ele venha. E era assim que eles se comunicavam. E lá na Babilônia acontecia a mesma coisa.
Todo dia os irmãos, em toda a transição de ano, eles diziam: ano que vem Jerusalém. E a igreja diz: Maranata. E a igreja diz: que ele venha. O Senhor vem. O Senhor vem. Sabe quantas profecias para a primeira vinda de Cristo nós temos na Bíblia? Cerca de 300. E para a segunda vinda? 8 vezes mais. Mais de 2.400 profecias que diz que Jesus vai voltar. O livro de Isaías, capítulo de número 26 e 30, ou vice-versa, diz que nos últimos dias o sol se aqueceria 7 vezes mais. No capítulo de número 21 e versículo 25 de Lucas, que apresenta Jesus como Filho do Homem, diz que haveria sinal nas águas, no mar, bramido do mar. Os homens desmaiariam, gênero forte. E o que é que nós vamos fazer? Vamos usar 2 termos aqui. Quem tem esperança que Jesus vai voltar? O que é ter esperança? Eu espero Jesus. O que é ter esperança? É você aguardar algo ciente que aquele algo vem. Mas existe uma outra expressão na mesma linha, que é esperançar. Diga esperançar. Pastor Valdiclei, o que é esperançar? Esperançar é quando eu envolvo outra pessoa na minha espera. Eu espero, mas eu vou esperançar. Eu vou envolver outra pessoa para esperar comigo. E eu te pergunto, você tem esperança? Mas você está esperançando? Hein? Como é que está sendo aí? Vamos lá. Olha a tua tabela. Dá uma olhadinha no que você tem feito. Você está esperançando? Você está envolvendo outras pessoas. Ei, eu espero a Cristo. Mas vamos esperar junto, vamos. Vamos esperar junto, irmão. Vamos esperar junto, vamos. Vamos esperar. Fortalece o teu irmão aí, vamos lá, fortalece. Dá um abraço nele e diga: vamos esperar junto, ei. Vamos esperar junto. Cadê a equipe de evangelismo dessa igreja? Cadê? Recebe unção de Deus. E vai lá fora, convidar pessoas para esperar contigo. Vamos esperar, vamos. Cadê o grito da igreja que está esperando a volta de Cristo? Daniel sabia quem ele era. Tinha identidade. Como cristão que está esperando a volta de Cristo, você sabe quem você é? Você mãe, você pai, a partir de hoje, nessa simplicidade dessa pregação, eu convido você a levantar o altar na sua casa novamente. Pare com os teus filhos. Ainda que vai parecer estranho, pastor. Alguns pais vai parecer estranho, mas vai lá, senta. O teu filho vai ficar até meio assim, sem jeito, mas senta, faz ele se acostumar de novo. Senta com ele, lê a Bíblia para ele, fala sobre a volta de Jesus para ele, fala sobre o inferno para ele, fala sobre vai sentar com teu filho. Marabaçu. Prepara o teu filho para se encontrar com Deus. Prepara o teu filho para ser um ganhador de alma. Prepara o teu filho para encarar a morte, como no governo de Marco Aurélio. Policarpo, com 86 anos de idade, ele olha para o homem emissário de Marco Aurélio e diz: pode queimar-me logo nessa fogueira, porque eu estou esperando o mestre vir. Levanta o altar na tua casa, meu querido. Se fortalece na palavra. Mãe, pai. Pastor, que pregação é essa? Eu estou preocupado com você. Estou preocupado com a tua casa. Eu estou te aconselhando que você precisa orar com teus filhos. Você precisa dobrar o joelho com a tua casa. Você precisa chorar com os teus filhos em oração.
Você precisa ler salmos com teu filho. Você precisa ler os salmos de romagem com teu filho, os salmos de peregrinação com teu filho. Você precisa fortalecer a sua família na presença do Senhor. Então hoje à noite nós levantarmos um altar. Eu participo de círculo de oração, eu participo disso, participo daquilo. Mas hoje Deus está convidando você para fazer algo diferente. Algo inédito talvez. Você precisa ter tempo com a tua família, na oração e na palavra. Você precisa se fortalecer, pai. Porque estamos vivendo os últimos dias. O diabo está aí, meu irmão. Está havendo uma destruição total. Muita gente estão se apostatando da fé. Tem crente que nem crê mais em Jesus. Por quê, pastor? Porque não sabe quem é. Não sabe quem são. O crente que sabe quem ele é, como diz a hipérbole, que o sangue bata na canela. Eu creio em Jesus Cristo. Eu creio que ele morreu. Eu creio que ele ressuscitou. E eu creio que ele vai voltar para me arrebatar. Então nessa noite eu quero fazer uma oração com todos aqueles que precisam orar comigo agora. Você sabe que Deus está falando contigo. Você precisa levantar esse altar às pressas na tua casa. Você precisa se voltar para a palavra dentro da sua casa. Os teus filhos estão aqui contigo, você está aqui. Mas lá dentro da tua casa deveria ser isso aqui. O culto deveria começar lá, na tua mesa, na tua cama. Cadê os batismos com o Espírito Santo? Cadê aquele culto que a irmãzinha levantava lá e dizia: eis que te digo, cadê? Cadê aqueles cultos que o garotinho de 12 anos saía bailando no meio da igreja? Não era carne, irmão, era unção de Deus. Eu quero orar com você agora. Você que deseja orar comigo, saia do teu lugar e venha aqui na frente comigo. Oh, aleluia. Fique de pé no seu lugar. Se você quiser sair do seu lugar e vir aqui na frente, eu convido você. Venha aqui na frente. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui, querido. Venha, mas venha crendo, meu querido, venha crendo. Abra o coração. Aleluia. Vamos orar junto aqui, meu querido. Vamos orar junto. Oh, aleluia. O Senhor está presente nesse lugar. Isso. Ainda dá tempo. Venha, saia do seu lugar e venha para frente. Te liga com o Senhor agora em oração. Oh, aleluia, Senhor. Senhor Deus, Senhor Deus, estamos na tua presença nesta noite, Senhor. Nabucodonosor está, meu Pai, desesperado aí fora. E não é a bancada política desta nação que vai resolver o problema. Não é a psicologia que vai resolver o problema. Não é a educação que vai resolver o problema. É a tua igreja. Quando reconhecer que é a igreja, quando reconhecer que é de Deus e se posicionar, se levantar como Daniel, sabendo quem é, tendo identidade, é a tua igreja. Aí vai sair para fora, repreendendo o demônio, quebrando corrente, ministrando libertação. Ei, chamarabasica, ramarabasiriai. Senhor, estamos aqui, levanta o nosso altar nessa noite. Levanta o nosso altar nessa noite, Senhor.
Estamos aqui na tua presença nesta noite, Deus. Brada no meio do teu povo. Levanta os Daniéis para esta nação, capaz de interpretar em sonhos, capaz de dar uma resposta a essa sociedade, capaz de ter uma palavra como resposta para cada cidade desta nação. Levanta Daniel, Senhor. Levanta Daniel. Levanta Daniel. Levanta Daniel. Levanta Daniel. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Vai orando, vai recebendo, 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 vai recebendo. Deus está te dando unção. Daniel, recebe unção. Se morrer por pra mim significa viver. Aleluia, vai orando, irmão, vai orando, irmão. Vai orando, irmão, abre o teu coração, vai orando. E vai recebendo, vai recebendo, vai recebendo. Deus está te fortalecendo nesse lugar. Deus está derramando poder sobre a tua vida. Deus está renovando alianças. Deus está renovando pacto. Deus está jogando por terra demônios. Deus está jogando por terra o levante do diabo. Deus está entrando com providência na tua casa. Vai recebendo. Oh, aleluia. Oh, olha só o que eu vou dizer aqui agora, irmão. Se você propor no seu coração a ser um Daniel, Deus vai tocar nos corações dos eunucos, dos aspenais. Deus vai tocar no coração dessa nação. E Deus vai te favorecer na tua decisão na presença dEle. Deus vai tocar no coração do reitor da faculdade. Deus vai tocar no coração do proprietário da empresa. Deus vai tocar no coração, seja lá de quem for, para honrar a tua decisão. Para honrar a tua decisão. Para honrar a tua decisão. Recebe de Deus aí. Deus está te dando uma palavra, que Ele vai ser contigo. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Grande Jeová, grande a cobra neste lugar. Oh, Rei, Rei da glória, glória. Dentro da fornalha vou mostrar quem é. Vai recebendo lá atrás, vai recebendo lá atrás. Vai recebendo lá atrás. Vai recebendo lá, vai recebendo, vai recebendo. Vai recebendo. Há uma unção que Deus está derramando aqui nessa noite. Há uma unção, recebe, 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 recebe. Presta atenção aqui, queridos. Aqui tem profeta de Deus nessa noite aqui conosco. Tem homens de Deus aqui e mulheres de Deus. Presta bem atenção no que Deus me revelou aqui. Deus vai estar levantando pessoas para esta nação aqui desta congregação. Deus vai estar levantando pessoas, homens e mulheres, jovens. Vai levantar dentro desta congregação. A terra está aplainada, o caminho está aberto.
E Deus tem um chamado, assim como Ele o fez para Samuel. Antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus levantou Samuel. E Deus vai te levantar. 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 Recebe no nome de Jesus.